Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Sou o pastor Henrique Oliveira, seja muito bem-vindo a mais uma leitura bíblica. Vamos seguir aí, Êxodo capítulo 29. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curta, comente, eu estou lendo a Bíblia com você, e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que são apaixonadas pela Bíblia, apaixonadas pela palavra do Senhor, assim como eu. Vamos lá? Êxodo capítulo de número 29. Deixa eu só acertar aqui. Vamos lá. Assim você consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separem um novilho e 2 carneiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo, sem fermento. Faça pães e roscas amassados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os em uma cesta e ofereça-os dentro dela. Ofereça também o novilho e os 2 carneiros. Depois traga Arão e os filhos dele à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica, o manto do colete sacerdotal, o próprio colete sacerdotal e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal nele com o cinturão. Deixa eu descer aqui. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda o emblema sagrado ao turbante. Pegue o óleo da unção e unja-o, derramando o óleo sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cintos em Arão e nos filhos dele. O sacerdócio lhes pertence como estatuto perpétuo. Então você ordenará Arão e os filhos dele. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e os filhos dele porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e você o sacrificará na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, ponha um pouco do sangue do novilho nos chifres do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois, tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os dos 2 rins, com a gordura que os envolve, e queime-os no altar. Queime, porém, a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. É a oferta pelo pecado. Separe um dos 2 carneiros cuja cabeça Arão e os seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e faça aspersão com ele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-os sobre a cabeça e sobre as outras partes. Depois, queime o carneiro inteiro sobre o altar. É o holocausto dedicado ao Senhor. É a oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo. Pegue depois outro carneiro. Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o no lóbulo da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e no pé direito de cada um deles. Depois, derrame o resto do sangue ao redor do altar. Então, pegue um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão com eles sobre Arão e as suas vestes, sobre os seus filhos e as vestes deles. Então serão consagrados, e ele as suas vestes, os seus filhos e as vestes deles. Tire desse carneiro a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve e a coxa direita. Este é o carneiro da oferta de ordenação. Dos cestos de pães sem fermento que está diante do Senhor, apanhe um pão, uma rosca preparada com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida diante do Senhor. Depois, pegue-os de volta das mãos deles e queime os pães no altar, em cima do holocausto de aroma agradável ao Senhor. É a oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Tire o peito do carneiro para a ordenação de Arão e mova-o diante do Senhor como oferta movida. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do carneiro da ordenação que pertence a Arão e aos seus filhos, o peito e a coxa movidos como oferta. Essas partes serão dadas como estatuto perpétuo pelos israelitas a Arão e aos filhos dele. É a contribuição que lhes farão do seu sacrifício de comunhão ao Senhor.
as vestes sagradas de Arão passarão aos descendentes dele, para que as vistam quando forem ungidos e ordenados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo terá de usá-las durante 7 dias. Pegue o carneiro da ordenação e cozinhe a sua carne em um lugar sagrado, à entrada da tenda do encontro. Arão e os seus filhos deverão comer a carne do carneiro e o pão que está no cesto. Eles comerão dessas ofertas com as quais se fez expiação para a ordenação e a consagração deles. Ninguém mais poderá comê-las, porque são sagradas. Se sobrar carne do carneiro da ordenação ou o pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e dos seus filhos e dos filhos dele, faça durante 7 dias tudo o que ordenei. Sacrifique um novilho por dia, como oferta pelo pecado, para fazer expiação. Purifique o altar fazendo expiação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias, faça expiação pelo altar, consagrando-o. Então, o altar será santíssimo, e tudo que tocar nele será santo. Todo esse sangue derramado, toda essa expiação pelos pecados, Jesus, isso aponta para Jesus, tá? A gente consegue ver Jesus aqui em Êxodo também. Eis o que você terá de sacrificar continuamente sobre o altar, todos os dias, 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um cordeiro pela manhã e um ao cair da tarde. O primeiro cordeiro, ofereça 1/10 de efa, que é cerca de 1,6 quilos, da melhor farinha amassada, com 1/4 de hin de azeite de olivas prensadas e 1/4 de hin de vinho como ofertas derramadas. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer como uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como as apresentadas pela manhã. É uma oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local, eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar e consagrarei também Arão e os filhos dele para que me sirvam como sacerdotes. Eu habitarei no meio dos israelitas e serei o Deus deles. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Façam um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 1 côvado de cada lado e 2 côvados de altura. Os chifres formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro à parte superior, todos os lados e os chifres, e faça uma moldura de ouro ao redor. Faça também 2 argolas de ouro dos 2 lados do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. Use madeira de acácia para fazer as varas e revista com ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca do testemunho, diante da tampa que está sobre as tábuas do testemunho, onde me encontrarei com você. Dá licença, irmãos. Deixa eu beber uma água. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente diante do Senhor, de geração em geração. Não ofereçam nesse altar incenso não autorizado, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derrame sobre ele oferta de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar. Essa expiação anual será realizada com o sangue da oferta para expiação pelo pecado de geração em geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Tudo isso foi substituído pelo sacrifício de Jesus. Hebreus vai falar mais sobre isso, né? Mas vamos lá. O Senhor então disse a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá de trazer ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida ao ser contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseamento contribuirá com meio ciclo, 5,8 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 20 geras.
que é 11,5 gramas. O meio ciclo é uma oferta ao Senhor. Todos os recenseados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que meio ciclo, quando apresentarem a oferta ao Senhor como expiação pela vida deles. Receba dos israelitas o preço da expiação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial diante do Senhor em favor dos israelitas, para fazerem expiação pela própria vida. Veja que aqui é um povo que saiu do Egito escravo, né, depois de 430 anos, e agora o Senhor está dando regras para eles, né? Eles precisam de regras, precisam de uma constituição, né? Então é isso que Deus está dando para eles. O Senhor então disse a Moisés: faça uma bacia de bronze faça uma bacia de bronze e a sua base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com a água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Este é um estatuto perpétuo para Arão e seus descendentes, de geração em geração. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 500 ciclos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 250 ciclos de canela, 250 ciclos de cana aromática, 500 ciclos de acácia, com base no peso padrão do santuário, em rim de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado da unção, uma mistura de essências, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que tocar neles se tornará santo. Unja Arão e os seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado da unção de geração em geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como este e usá-lo em alguém que não seja sacerdote será eliminado do meio do seu povo. O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes essências perfumadas: resina perfumada, ônica, gálbano e incenso puro, todas em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte do incenso até virar pó e coloque-o diante das tábuas do testemunho na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considere-no santo para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir a sua fragrância será eliminado do povo. Você vê que até os olhos tinham que ser do jeito que Deus queria, né? Eu falei na última leitura que a gente não pode fazer as coisas do Senhor do jeito que a gente acha que tem que ser do jeito que Deus quer. Isso aqui era específico para aquele momento e é um estatuto perpétuo lá para Arão, né? Para a família de Arão e os sacerdotes. Então o Senhor disse a Moisés: considere que escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico, para desenhar e executar trabalhos em ouro e prata, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, eu mesmo designei a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também dei sabedoria a todos os artesãos para que executem tudo o que ordenei a você. A tenda do encontro. Deixa eu marcar isso aqui é interessante. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda. A mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso,
o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito como eu lhe ordenei. Esse é o nosso Deus criterioso. O Senhor também disse a Moisés: diga aos israelitas, vocês deverão guardar os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, tá? Os israelitas, de geração a geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado no meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de completo descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão de guardar o sábado de geração a geração, como aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Isso não é para a igreja. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sião, deu-lhes as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Percebeu que todas essas ordenanças era para aquele povo que estava saindo do Egito, escravo durante 430 anos, e é estatuto perpétuo para Israel. Tem muitas igrejas hoje que guardam o sábado no Brasil, por exemplo. Esse mandamento não é para nós. Essa ordenança não é para nós, né? Nós consideramos todos os dias santos para o Senhor, né? Mesmo no dia de trabalho, para a gente o nosso descanso é Jesus. Jesus disse: eu sou o descanso, eu sou o Shabat, né? Eu sou o descanso de vocês. Então, o nosso descanso, o sacrifício que era feito aqui para expiação de pecados, se cumpre em Jesus, tá bom? Deus abençoe sua vida. Tenha uma excelente noite na presença do Senhor e fique na paz, tá bom?